Então, dando continuidade aos trabalhos para a mesa de debates sobre os desafios para a capacitação de mediadores e conciliadores em demandas de direito público, compõe o dispositivo. Como mediadores, a conselheira Daldice Santana, presidente da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça, coordenador da Central de Conciliação de São Paulo e membro do Comitê Gestor de Conciliação, Dr. Bruno Takahashi. A professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas Direito, doutora Maria Cecília de Araújo Asperti. E como debatedores, professor associado do Departamento de Direito Processual de São Paulo, desembargador Carlos Alberto de Sales, o juiz federal Erivaldo Ribeiro, advogado da União, Nilma de Castro Abi, e a professora e coordenadora técnica do Núcleo de Mediação da Fundação Getúlio Vargas, doutora Juliana Loz. Tem a palavra a conselheira Daldice Santana. Bom, vocês estão cansadas já de mim, eu também estou cansada. Não, mas a segunda parte não vale. Então, mas eu peço escusas aí, mas esse aqui era o começo era esse do evento, né? E que se estendeu bastante, porque a ideia era debater justamente algo que é diferente, porque a Justiça Federal, ela é esquecida pelo CNJ. Você vê que eu reclamo, faz-se uma pesquisa sobre qualidade da conciliação e esquece da Justiça Federal. Então, assim, a gente tá toda hora brigando por nos reconhecermos como transformadores. A gente transformou. Hoje eu vi a AGU falando, olha, princípio da indisponibilidade. Ah, não era assim, não. Não era bem assim, tá? Então, assim, foi muito suado no início e nós não tínhamos leis. O que tínhamos? O que faltou naquela pesquisa? Eu não sei, eu não fui educado para ser humano, né? Para trabalhar com atendimento de pessoas, né? E realmente, às vezes tem isso, né? A gente esquece do artigo 1º da Constituição, que é fundamento da República, que é a cidadania. Cidadania, eu tenho lá fora e quero ter lá fora. Quando eu estou no judiciário, eu presto o serviço. Quando eu estou nas estradas, no pedágio, no aeroporto, eu sou cidadão. Então, como é que a gente quer que o serviço seja prestado? Se a gente fizer essa reflexão, a gente vai saber como atender o ser humano, né? Então, na realidade, eu tenho pessoas aqui na mesa que me são extremamente caras. Eu falei que eu fui irmã dele na outra geração. Eu pergunto se o pai dele não pulou fora né, que é o Erivaldo. Que essa figura aqui foi determinante para a mediação e a conciliação no serviço público, tá? Então, assim, mas por quê? Porque ele foi sensível. A gente tem que ter sensibilidade. Eu acho que a palavra do momento é sensibilização, sensibilidade, porque instrumentos legislativos nós temos. Se eu tenho instrumento legislativo e não tenho a sensibilidade, eu não vou buscar. Se eu tenho a sensibilidade, mesmo sem lei, sem nada, agora hoje a gente tem tudo e está faltando um ingrediente, que é sensibilidade. Então, não adianta a gente ficar... Tá, tudo bem, a proposta é justamente essa, debater. Porque o conhecimento, os senhores hoje dão uma gulgada, conhece e tal, tem gente que faz palestra com o Google. É isso aí. Então, não falta fontes para a gente pesquisar. A gente tem que ser gente só, tá? É só isso. Então, eu tenho aqui também fonte de inspiração, eu tenho outras pessoas mais modernas, mas eu tenho fonte de inspiração aqui, que é o professor Carlos, ele não sabe, mas ele também é uma fonte, através do Bruno, claro. Da Cecília também e da Daniela. Mas minha fonte imediata é você. A imediata pode ser as meninas, mas a fonte... Então, tenho também a doutora Nilma, que eu já também sei do esforço dela aqui. Nós temos a professora Luciana Loz, que é mais moderna, mas é a menina da Oi, né? Um dos maiores acordos
Não tem jeito, viu, Ju? Você já está bem identificada. E temos também aqui na mesa a professora Maria Cecília, que é aluna do professor Salles, que produziu toda essa safra de pessoas aqui, e também coautora do nosso manual, que está aí à disposição. Então, a gente tentou unir a academia com a prática, tá? Então, com isso, a gente traz aqui, e fica, a Bruna, aí você conduz o resto Nosso manual que vai ser distribuído no final, você vai avisar, né? O manual, gente. Bom, Como eu já falei do manual, o Bruno está pedindo para dizer o seguinte: o manual vai ser distribuído ao final, claro, que senão os senhores vão embora. Então, vai ser distribuído ao final. Ele está disponível na internet, tá? Inclusive, está aí, ó, não tem... É simbólico, né? Um ato simbólico, é uma contribuição dos autores. A gente não tem direito autoral envolvido, foi cedido. Não fiz a edição pelo CNJ, porque eu não queria que me parecesse que eu estou me prevalecendo. Não fiz o lançamento no CNJ, e aí ficou esquisito, porque o evento era meu, aí o CNJ veio, né, Lívia? Veio, e aí eu fiquei naquela saia justa, porque o evento era daqui. A edição foi pelo CJF, a divulgação seria pelo tribunal, para não pessoalizar, ser separado da minha condição de conselheira, mas uma contribuição como magistrada na Justiça Federal, que lidou aqui com os nossos colegas, a Aline, a Cris e o doutor Ferreira Neves, né, Ferreira Neves, para não confundir, porque Ferreira Neves, Ferreira Alves é daqui. Então, como Eurico está aqui, todo mundo contribuiu para isso. Então, na realidade, todo mundo se sinta um pouco contemplado na fala desse manual. Na verdade, acho que a doutora Davi já falou tudo que eu tinha que falar, só que lembrando que não é um livro religioso, né? Que a gente estava conversando aqui. A ideia, acho que do manual não é ter texto definitivo, e sim provocar debates e tentar um pouco consolidar e um pouco suprir a carência que os próprios alunos, os cursistas sentiam de não ter especificidades da Justiça Federal em cursos feitos até, às vezes, pela própria Justiça Federal. Isso que a gente tentou suprir, mas sem a pretensão nem de substituir e nem de ser completo. Então, por isso que o lançamento que a gente propôs é que tenha um debate, e por isso que a gente está fazendo uma mesa de debates, e não fazendo simplesmente uma entrega de manuais. Quer dizer, é uma obra que, como todas as obras devem ser, está aberta, né? Não está fechada. Então, com isso, eu devolvo a palavra, a gente pode... basicamente, o que a gente pensou na mesa de debates, então, foi partir de três grupos de perguntas orientadoras, né? Eu vou passar brevemente para as perguntas. A primeira é: quais são os principais desafios da capacitação do mediador conciliador que irá atuar na Justiça Federal, ou, em termos mais amplos, em conflitos desenvolvidos pelo poder público? Como fazer para as diretrizes do manual serem implantadas na prática, em especial, como superar a ideia da indisponibilidade do interesse público? E quais são as perspectivas do uso dos meios consensuais, considerando as mudanças tecnológicas e na forma de litigantes na Justiça Federal, ou, em termos mais amplos, do poder público? Essas perguntas foram passadas anteriormente para os debatedores, e os debatedores eles ficam livres para usar as perguntas como orientadoras, quer dizer, não são obrigados, claro, nem a responder todas e nem ser exaustivo, nem ficar limitados a ela. A ideia é só ser orientador mesmo. Eu aproveito para transmitir as desculpas do professor Kazuo Watanabe, que foi o orientador do professor Salles também, né? Que a gente tem uma corrente aqui, então tudo se fecha, e que continua sendo sempre o nosso grande colaborador nas nossas demandas de conciliação, não só na Justiça Federal, como no Comitê Gestor também. O professor Kazuo, infelizmente, não pôde vir, mas a nossa maior satisfação é saber que o professor Kazuo, quando a gente começou a conversar, ele achava que não dava para fazer conciliação na Justiça Federal, e hoje ele fala que é possível fazer. Só essa mudança, para nós, já é muito relevante. Até porque as pessoas que conhecem o professor Kazuo sabem que é difícil ele mudar de ideia, né? Ele é bem persistente no que ele defende. Então, é só isso. Acho que, seguindo a ordem, né? Então, posso passar a palavra? Pode. Eu passo a palavra ao professor Carlos Roberto de Sales, com quem a gente sempre aprende bastante aqui todos os dias. Bem.
Bem, primeiramente, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar aqui meus companheiros de mesa, muitos, para não gastar meu tempo, gostaria de fazer uma pessoa da conselheira Daldice, que vem aí alimentando esse tema com muita maestria, muita dedicação, tem feito que realmente as soluções consensuais ganhem realidade mesmo na nossa justiça. Gostaria também de agradecer o gentil convite da doutora Daldice, do Bruno, para participar desse evento aqui, que eu tenho certeza sempre pode ajudar aqui a aprofundar esses temas, nem sempre tão fáceis. Eu tenho acompanhado muito de perto essa questão da capacitação do mediador, do conciliador, e frequentemente isso me lembra os desafios que se impõem a esse mediador, a forma como é dada, acaba lembrando um pouco aquela ideia nietzscheana do Übermensch, desculpe o meu alemão praticamente inexistente, mas do super-homem nietzscheano, né? Super-homem moral, né? Porque se exige do mediador capacitado, você exige tudo, né? Porque, primeiro, que é uma tarefa de relacionamento humano, que já não é uma coisa fácil. Como é que você interage? Segundo, tem uma série de dilemas éticos que podem aparecer nesse transcurso. Terceiro, tem um necessário cometimento, uma série de regras, que também não são fáceis no desenvolvimento de uma conciliação, de uma mediação. Então, esse mediador, esse conciliador, muitas vezes parece que se dá a ele uma carga muito forte. Então, talvez nem sempre seja necessário tanta coisa assim. Talvez necessário mesmo que se faça aqui uma boa capacitação, que essa pessoa domine um pouco as técnicas necessárias para esse favorecimento do diálogo, para esse incentivo da comunicação entre as partes. E por que técnicas? Muitas vezes, talvez, tem pessoas que até muito naturalmente têm esse elan, né, de se comunicar, de fazer que as pessoas falem, de controlar, de se posicionar, mas só isso não basta, né? Isso talvez um elemento importante. É importante que se tenha as técnicas, porque a técnica me parece que, da forma como ela se coloca, ela é uma espécie de racionalização dos possíveis condicionantes da atuação desse terceiro neutro. Quer dizer, então, quando eu falo em técnica, eu estou racionalizando uma maneira que eu acho correta, um comportamento que eu acho adequado para ele expressar no uso lá das suas atribuições de mediação e de conciliação. Então, a técnica, me parece, sobretudo, ela tem aí, nesse sentido, um caráter disciplinador. É através da técnica que eu mais ou menos disciplino. Porque nós sabemos que, eventualmente, desvios podem ocorrer. Eu tenho um grupo lá na Faculdade de Direito da USP, há muitos anos, o NEMESC. Os meus alunos fazem visitas a centros de mediação, conciliação. Hoje mesmo foi encerramento de mais uma turma lá. Eles sempre trazem alguns relatos. E o que é muito alvissareiro, que os relatos têm melhorado muito. Antes eram só de catástrofe, não, muito ruim e tal. Mas mais recentemente começaram a aparecer relatos de mediações e conciliações que os alunos avaliam como muito interessante. Mas o que se mostra de desvio, sobretudo, é ou aquele terceiro neutro, que é absoluta mosca morta, desculpe o termo, uma samambaia na sala, como se costuma se dizer, que não serve para nada, ou se não, o contrário disso, quer dizer, o terceiro neutro, que é um absoluto impositor, faz que as partes engulam o acordo goela abaixo, ameaçando sempre com a demora da justiça, que também me parece que não é o papel. Então, para isso, me parece que a técnica aqui, de fato, tem um sentido disciplinador. Agora, o que é técnica da minha mediação também é um enigma, né? Eu ouso, ou pelo menos eu tenho ousado definir essa técnica
em uma possível classificação, sem prejuízo de outros desdobramentos, mas em 3 modalidades de técnica. Primeiro, modalidade de posicionamento do terceiro, e aí aquela questão sempre delicada, saber se ele vai ser ou não um avaliador, se o conciliador pode, se o mediador pode. A mediação avaliativa nos Estados Unidos é corrente, né? Mas aqui entre nós existe alguma dúvida, se eventualmente poderá ser transformativa e outras tantas técnicas de posicionamento, como ele se posiciona em relação àquele litígio que lhe é trazido pelas partes. Uma outra classificação que me parece possível, né, das técnicas, é a técnica de estruturação ou de procedimentalização da sessão de mediação. Quer dizer, como que o mediador, ainda que seja dentro da cabeça dele, ele vai planejar aquela atuação dele. Ele vai ter uma pré-mediação, não é o caso de pré-mediação, ele vai fazer uma apresentação, vai ter uma investigação dos fatos, vai ter a formulação de opções, o brainstorm, vai ter a triagem de opções. Como que ele organiza? Essa técnica de procedimentalização me parece também bastante importante, porque serve pelo menos para indicar um caminho muito claro para o terceiro neutro que ele que ele possa seguir. Em terceiro lugar, eu acho que nós podemos ter técnicas que a gente pode chamar de técnicas de interação comunicativa. Quer dizer, aquilo que ele vai usar para realmente dar a oportunidade das partes falarem, de controlar a comunicação das partes, de fazer que a comunicação seja clara, precisa, que não seja pautada por equívocos. Então, aí as técnicas bem conhecidas, como, por exemplo, escuta ativa, perguntas e perguntas, paráfrase, o cálculos, o choque de realidade, assim, outras tantas, que depende sempre do tipo de litígio que é colocado. Então, isso aí, imagina ter respondido a primeira questão. A segunda questão, quer dizer, como que eu faço valer aqui as diretrizes do manual? Acho treinamento, né? Treinamento. E aí o manual traz uma contribuição muito grande nesse sentido. Eu já dei uma rápida olhada aqui, mas vi que ele é coalhado aqui de exercícios, não só de simulações, mas de exercícios pontuais, das várias técnicas. Então, isso é importante. Eu acho que isso é assim que se faz. Com relação à indisponibilidade, eu acho que vai ficar muito claro para o agente público, eu acho que para o jurista, de maneira geral, o que eu tenho dito em relação a isso, eu escrevi na minha livre docência, já há alguns anos atrás, talvez isso não seja mais novidade, na época era bastante, escrevi sobre arbitragem em contratos administrativos. Então, você superar, em grande parte, a questão da indisponibilidade do interesse público, indisponibilidade dos bens públicos. E o que eu percebi em relação a isso é que, na verdade, essa tal indisponibilidade para o jurista, de maneira geral, é um topos, é um lugar comum, é um senso comum, que diz muita coisa e também não diz nada. Então, é preciso que a gente procure saber efetivamente o que ela é. E eu tenho a impressão que o campo de verdadeira indisponibilidade mesmo, com o qual o poder público trabalha, é muito pequeno. Por exemplo, a questão do meio ambiente, por exemplo, dos bens coletivos. Aí eu acho que é uma área de indisponibilidade muito séria. Mas mesmo se nós formos falar o bem público, digamos que sequer nos dias de hoje é até possível. Vender o Trianon, por exemplo, aqui perto de nós, o Parque Trianon. Não pode vender Trianon. Talvez não possa pelos atributos ambientais. Mas se fosse uma praça qualquer, se passasse uma lei lá na Câmara Municipal, desafetando a área, podia vender o Trianon. Então, essa questão da indisponibilidade do bem público é muito complicada, porque nem sempre ela quer dizer mesmo indisponibilidade. O que, em geral, ela quer dizer é uma disponibilidade condicionada. Então, assim, por exemplo, a questão da arbitragem mesmo, a indisponibilidade. Bem, você vai para a arbitragem, você não está dispondo de nada, você está apenas dispondo da jurisdição estatal. Num campo que vale dizer, também não existe uma reserva de jurisdição, não existe um processo necessário.
Então, a indisponibilidade parece que precisa ser bem considerada. Quer dizer, eu acho que a administração pública não só pode negociar, como muitas das vezes ela deve negociar. Eu acho que as perspectivas tecnológicas são maravilhosas, né? São maravilhosas, que permitem aqui, a partir de logaritmos, de ODRs, que permitem, ou permitiriam, pelo menos, uma transação muito mais fácil do cidadão com o poder público, a partir de ferramentas já no domínio privado tão bem conhecidas. Poderia haver até algo como até uma pré-mediação, uma mediação mesmo, por meio eletrônico, não necessariamente com aparelho ou só com aparelho, mas com a interligação através de pessoas, como nós já temos, por exemplo, em alguns sites privados aqui no Brasil mesmo. Então, as possibilidades são amplas e eu acho que é o grande caminho que nós temos a investir. Eu acho que eu já falei pelo meu tempo, acho que até já passei um pouco, então vou encerrar aqui, obviamente ficando aberto aos debates, que certamente serão muitos. Muito obrigado. Obrigada, professor Salles. A contribuição, eu já tive a oportunidade de lê-la, e até por influência do Bruno, estou sempre atormentada com isso, porque é uma boa tarefa, é um bom avanço, mas também pode ser um bom escudo para quem não quer, né? Então, pelo menos estar visível e colocar em discussão, isso é importante. Agora a doutora Juliana Loss. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite a Daldice, a Maria Cecília, a Daniela Gabay, que não está presente aqui hoje, mas que está representada por seus colegas aí que prepararam esse manual. Confesso também que já dei uma olhadinha aqui e gostei bastante do que vi. Eu vou tentar pontuar algumas questões, Dal, assim, a partir da minha experiência, e talvez não seja a correta, e talvez não seja a mais ortodoxa, e talvez não seja a que devamos seguir. Mas, enfim, vou trazer uma perspectiva da prática. Tá? Eu sou a menina da Oi, mas eu sou a menina da TIM também, eu sou a menina da Telefônica, enfim. Sou a menina da Caixa Econômica, sou a menina do Banco do Brasil, e tem muitas questões assim que nessas experiências que eu tenho participado no Brasil me trouxeram algumas perspectivas da mediação, principalmente da negociação com o poder público, que eu acho bastante peculiar e que eu vejo um bom momento para enfrentarmos, né? Eu acredito que a capacitação dos mediadores é um grande desafio, mas eu acho que há problemas muito mais básicos do que esse antes, que é como preparar a administração pública, as pessoas, as instituições privadas, os advogados, os agentes, para participar da negociação. Porque, como o professor Salles falou, né, essa interpretação, essa questão do interesse público, ela deixa muita margem para você interpretar, então, naturalmente, aí também pode ser um escudo para não decisão. Mas é fácil também a gente falar assim, o agente público ele tem medo, não toma decisão. Qualquer um, numa posição em que tem o receio de uma perspectiva de improbidade ou de ser mal interpretado, é natural que nós tenhamos receios. Então, assim, talvez seria interessante tentarmos identificar o que é que, na mediação, e aí eu posso dizer por experiência própria também, nós, mediadores, nós, magistrados, nós, terceiros, podemos fazer para que esses atores, para que esses agentes se sintam mais confortáveis para a tomada de decisão. Eu acho que isso não difere, por exemplo, de uma mediação privada, sobretudo no momento que nós vivemos hoje, porque as instituições, as multinacionais, por exemplo, hoje têm regra de compliance tão complicada que, vou dizer para vocês, não tem tanta diferença do poder público, não. Né? A escalada para tomada de decisão, a dificuldade de tomada de decisão, dependendo do nível gerencial, ou mesmo de diretoria, às vezes, é tão burocrática quanto a pública. A diferença qual é? É que, na instituição privada, existe algo
que funciona um pouquinho diferente, que é a questão da eficiência, né? Você enxerga rapidamente a ineficiência, e isso também é, de alguma forma, punido. Então, na administração pública, não. Vou trazer aqui algumas situações da prática, que eu acho que, assim, para nós refletirmos, né, o mediador em questões envolvendo a administração pública, só para ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando para vocês. Todas essas situações aconteceram comigo, tá? Num caso, eu ouvi um agente público dizendo o seguinte: olha, para mim é muito mais... Não foi uma vez, não, hein? Para mim é muito mais fácil peticionar do que negociar. E é verdade. Agora, isso está errado. Isso está errado. Isso é algo para ser mudado. E como que a gente pode fazer isso? Uma das tentativas, eu lembro, na nossa comissão, lá nas jornadas, eu acho que teve um enunciado que não passou, mas que eu achei fantástico, que era o seguinte: o agente público ele teria que justificar não só a tomada de decisão quando ele faz o acordo, mas também quando ele não faz, porque, no fundo, é isso. Eu preciso justificar a minha decisão com base no interesse público. E é verdade. Outra situação, eu vi um agente público... Eu não estou julgando esses agentes, não, tá, gente? Muito ao contrário. Eu acho que é muito fácil sentar e falar que eles não tomam decisão. Eu acho que é o papel do sistema de justiça como um todo, e aí, inclusive, do mediador, ajudar esse agente a tomar uma decisão segura, para que ele também não fique exposto ao tomar uma decisão. Por exemplo, trazendo outras situações em que, ajudando a identificar situações semelhantes que outros atores tenham tomado uma decisão naquela situação. É claro que a gente vai fugir aí um pouco daquela ideia de mediador totalmente neutro e facilitativo, vai. Mas é algo que, eventualmente, o mediador ou uma pessoa de fora pode ajudar. Um outro caso, a instituição pública disse o seguinte: olha, eu quero isso da outra parte, eu quero esse programa instituído. A outra parte disse: ok, vamos fazer. A instituição pública disse: mas eu não tenho pessoal para determinar como é que isso vai ser feito em pouco tempo. Ou seja, eu quero, mas eu não sei exatamente o que eu quero. Era um programa de compliance, por exemplo. E aí, olha só o que a mediação trouxe para a situação que o judiciário não conseguiria trazer. Tudo bem, então, se você quer, é completamente razoável, eu estou aqui concordando com isso, a instituição disse o seguinte: existe alguma instituição pública, privada, algum profissional que possa fazer isso de forma confiável para você, ou em parceria com vocês? Sim, consultorias internacionais, reconhecidas, nos top 5, os top não sei o quê. Esses sim poderiam ser identificados? Posso. Então, a instituição privada pagou para que essa consultoria fosse feita para quê? No fundo, era para identificar justamente o que deveria ser mudado no seu próprio sistema. Então, vejam, se dependesse só do que a gente tem na norma, esse tipo de situação a gente não vai ter. Eu pagando para ser fiscalizado, para ter identificado aqui os meus erros que eu preciso corrigir. Isso a mediação pode trazer. E isso o mediador pode ajudar a trazer. Outra situação, é comum que nas reuniões de mediação compareçam só os advogados. E, muitas vezes, esses advogados vão trocando de acordo com o tempo, de acordo com a gestão. Isso é um grande problema. Então, acho assim, essa vinculação do advogado que está tocando um processo consensual, eu acho super importante. Ele poderia ter, de alguma forma, uma vinculação direta, porque ele fez todo um trabalho. Ir para uma reunião de mediação dá muito mais trabalho, às vezes, do que fazer uma audiência de instrução e julgamento, gente. Eu estou falando sério. Assim, é que a gente está acostumado a pegar a pasta e vai para a reunião de mediação. É por isso que não vai dar certo. O trabalho é muito maior. Muito maior. Eu tenho que fazer uma pesquisa de todas as hipóteses que eu posso ter de jurisprudência para convencer o outro lado, porque eu não estou convencendo só o juiz. Eu não me preparo só para falar daquela jurisprudência que é boa para mim. Eu me preparo para aquela que é boa para mim, mas eu também tenho que ler aquela que não é boa para mim para conseguir chegar em algum ponto. Isso eu estou usando só um detalhe da jurisprudência, tá? Sem pensar nas decisões estratégicas negociais. Então, esse trabalho de preparo da negociação, eu acho que o mediador na Justiça Federal, junto com a administração pública, ele pode ser muito útil. Ele pode ser muito útil também na esfera privada, só que isso já é mais comum na esfera privada, né? Porque, normalmente, você já tem, pelo menos na mediação privada, fora do judiciário, muitas vezes você tem uma primeira reunião com a parte, sem a outra. Então, você já começa a entender quais são as perspectivas, tem um pouco mais de liberdade.
Então, teve um caso que, recentemente, numa reunião privada com uma advocacia pública, a gente conseguiu entender completamente quais eram os dilemas. A instituição da advocacia pública não podia vir para uma reunião em que tinham 6 atores diferentes, ou seja, 6 instituições diferentes, e dizer, olha, internamente a gente está tendo uma questão que mudou o chefe e o contato com esse outro setor internamente está difícil, agora está um pouco mais travado. Isso não é algo que o agente público vai falar. E a gente não pode criticá-lo por isso. A gente tem que dar instrumentos para que, ainda que existindo essas questões, que são questões da vida que acontecem no setor público, no setor privado, no setor familiar, que isso seja ultrapassado para que as melhores soluções sejam alcançadas. Mais uma situação. O agente público disse o seguinte, olha, eu sei que com essa decisão de não fazer o acordo, nesse caminho, eu posso criar um caos geral naquele espaço, né, por conta da suspensão de um determinado serviço público. Mas é o correto. E aí a gente volta para aquela questão, né, o correto? Qual é o interesse público de eu ter, por exemplo, você estava discutindo uma questão de 100 milhões, se eu vou ter um prejuízo muito maior do que isso, talvez para todos, para a sociedade, e eu não estou calculando isso. Mas é fácil, porque, para mim, essa decisão correta é a decisão que eu, como agente, tenho que tomar, eu fico tranquila tomando. Então, a mediação, embora dentro da administração pública ela tenha suas peculiaridades, existem algumas coisas que não mudam. Os seres humanos são seres humanos, sendo juízes, sendo procuradores, sendo... Então, essas questões, muitas vezes, são questões humanas. A decisão, no fim das contas, é uma decisão humana. E o racional, ele é estratégico, só que a gente precisa dar espaço e ajudar a ter instrumento, inclusive na criação de opções. Eu acho que aí dentro da Justiça Federal, dentro da área pública, é bem importante que a pessoa esteja preparada. Ele tem que saber exatamente tudo de direito administrativo? Eu acho que não. Mas ele tem que ter uma boa noção do que aquelas pessoas que trabalham dentro da administração pública podem enfrentar, porque existem coisas, né, bem específicas aí, que elas têm dificuldade de tomar decisão, ela precisa de tempo, às vezes, para tratar aquela questão internamente. Então, acho que, assim, especificamente, não teria, para mim, tá? Eu acho que é muito mais importante nós entendermos o que é que... o bom mediador, para mim, é aquele que tem a confiança das partes. O bom mediador é aquele que a parte olha e fala, essa pessoa tem alguma coisa para ajudar nesse processo. Alguma coisa técnica, ou seja, alguma técnica que ele vai usar, um exercício, uma atividade, o fato dele conseguir organizar as reuniões de um jeito, enfim. E também uma confiança na honestidade, né, no caráter daquela pessoa. Sem isso, eu estou falando das duas coisas, eu acho que sem isso é muito difícil que a gente tenha qualquer coisa positiva. E, se tiver, acho que é algo alcançável mesmo sem mediador. Porque, às vezes, né, ele chega lá, o mediador planta, mas sai o acordo. Mas sairia de qualquer forma. Ali é só, né, uma desculpa para fazer o acordo. Então, acho que, assim, o que a gente pode dar a esses profissionais para que eles consigam criar essa confiança com os atores públicos, mas também com os atores privados? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil. Eu não acho que isso passe por conhecimento jurídico de direito público profundo, mas eu acredito que isso passa, sim, por uma compreensão do que é, né, a vida do agente público e tentar aí, ajudar, né, a enfrentar essas questões. Não é fácil, mas existem... Só para dar mais uns exemplos aqui, os exemplos falam muito por si, né? Tinha uma situação que uma parte estava totalmente desconfiada da outra porque tinha pedido um bloqueio e não conseguia bloquear nada. Quando foram identificar, havia um erro de número de CNPJ. Isso só veio na mediação. Isso é um erro? É um erro. Isso pode acontecer. Mas olha a desconfiança que o agente público tinha. Claro, com toda razão, é estranho, né? Eu tenho um pedido e não tenho bloqueio algum, sendo que eu sei que tem um monte de dinheiro transitando aí. Então, assim, são situações que a mediação também, esses gaps comunicacionais, eles existem, né, na vida privada e na vida pública.
inclusive entre setores da administração pública. Eu acho que a mediação pode ajudar bastante nisso, e, para isso, eu defendo aqui também, assim, eu sei que a gente vai discutir, né, a questão da confidencialidade, provavelmente. Eu acho, assim, eu não tenho problema nenhum em que a confidencialidade não se aplica a tudo, até porque eu não acho que seja um princípio absoluto para a mediação. Mas eu acredito que as reuniões privadas elas devam realmente ser protegidas por essa confiança. Eu acho que o agente público, a administração pública, ela tem que ter a mesma segurança que ela tem conversando com a sua própria equipe, conversando com o mediador. Se ela não tem isso, não vai adiantar. Não vai funcionar aquela reunião privada. Muito obrigada. Esses eram alguns pontos que eu queria trazer da prática aí, mas que são um pouco fora da nossa, né, fora da nossa experiência dia a dia da mediação privada. Obrigada. Bom, eu passo então a palavra agora para a doutora Nilma de Castro Abi, advogada da União, que cuida aqui da Central de Negociação de São Paulo, por 10 minutos para a sua intervenção. Por favor, doutora Nilma. Boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Bruno Takahashi por ter me convidado para integrar essa mesa. Eu me sinto muito honrada por estar aqui, ao lado de tão ilustres professores, magistrados. Quero parabenizar também a Justiça Federal de São Paulo, né, pela elaboração deste substancial, né, manual de mediação e conciliação, pelo que pude observar, e imagino que vai, sim, cumprir bastante essa função, né, de orientar, né, que é até uma das nossas perguntas aqui, as diretrizes, né, os desafios de capacitação. Eu acho que a elaboração desse manual é, com certeza, um marco importante para a Justiça Federal em São Paulo, e louvar também, né, as várias, inúmeras iniciativas do Poder Judiciário em relação a, vamos dizer assim, a esse incentivo, né, que o Poder Judiciário dá à utilização dos meios consensuais de resolução do conflito, que começou, né, ali na Resolução 125 de 2010. Né? Então, eu enxergo da seguinte forma: foi dito aqui, e é verdade, que a Advocacia Geral da União ela realmente, né, foi pioneira até dentre as advocacias públicas, mas eu vejo, o que eu observo, que, em termos de meios, né, a promoção dos meios consensuais, eu enxergo o Poder Judiciário como um grande protagonista. Tá? Eu acho que, se avançamos tanto até aqui, eu vejo grandes avanços. Tá? É muito também pelas iniciativas que o Poder Judiciário tomou. E, começando com a Resolução 125 de 2010, foi um marco, tá? Porque ali ele, veja bem, ele poderia não ter chamado para si, né, vamos dizer assim, essa responsabilidade, como chamou, como disciplinou, inclusive, o número de horas dos cursos, tá, das conciliações, das mediações. Isso foi importante, tá, na formação. Isso daí isso já começa a garantir uma formação melhor nesse momento. E, se a gente tivesse uma indiferença do Poder Judiciário, né, não precisava nem ele ser contra, mas, se nós tivéssemos uma indiferença, isso já iria dificultar. Iria dificultar para todo mundo, e iria dificultar também para a gente da advocacia pública. Tá? Então, o fato do Poder Judiciário estar sempre impulsionando, incentivando, né, eu acho que, com um evento como esse, a formação, né, os cursos de formação, a edição do manual. Vou citar também um outro exemplo, até porque eu, como coordenadora da Central Regional de Negociação, sou uma advogada da União, portanto, destacada, né, só para fazer as negociações em São Paulo. Eu frequento também a SECOM, né, Central de Conciliação, frequento o gabinete de conciliação também, né, diariamente, cotidianamente, sempre com as audiências, etc. E acho importante dar o testemunho, né, dessa iniciativa também da Justiça Federal em São Paulo, criando o gabinete de conciliação, e que permite a realização de audiências em casos complexos, demandas complexas, que envolvem o poder público, e, às vezes, os poderes públicos, né, porque está a União, Estado e município nas mesas de negociação, e a condução desses trabalhos. E eu quero parabenizar os juízes que estão atuando
que o doutor Bruno, que eu tenho bastante, né, contato, o doutor Herbert, o doutor Eurico, e também aos servidores do Poder Judiciário, pela construção desse gabinete, né, que, no seu dia a dia, consegue se empenhar, se dedicar, né, fazer essas audiências com cuidado, com acolhimento às partes, na verdade, criando, né, vamos dizer, um ambiente favorável, tá, à conciliação. Isso é muito importante, à mediação, aos acordos. E eu reputo, né, essa atuação, eu chamo essa atuação de uma atuação assim com alma, tá, que eu acho muito importante. Porque uma coisa é a atuação mais formal, né? Porque eu fico imaginando assim, no dia a dia do Poder Judiciário, ele já tem que fazer o seu papel de jurisdição, que ele precisa seguir. E, junto, acumular essa promoção também dessa atuação, que também é importante, eu imagino que realmente envolve todo um esforço e que tem sido, eu testemunho como exitosa. Bom, eu estou há mais de um ano à frente da Central Regional de Negociação, em São Paulo, na Procuradoria Regional da União, e vou entrar aqui um pouco, já tentando dialogar aqui com a doutora Juliana, que apresentou, né, trouxe aqui uma série de questões do dia a dia dela. E o que eu posso dizer para vocês, já foi dito um pouco aqui, né, a Advocacia Geral da União, veio o advogado-geral da União substituto, a minha colega advogada da União, doutora Kaline, e, realmente, a Advocacia Geral da União ela tem sido pioneira, né? Existe algo que eu reputo fundamental, que é um comprometimento da cúpula e comprometimento das chefias, tá, com esse tema. Porque, se não houver realmente, se a chefia, tá, de uma advocacia pública ela não abraçar essa causa, não vai adiantar, certo? Estou falando em termos de advocacia pública, porque vai ficar muito complicado para o advogado, ele sozinho, tá, sem apoio, tomar essa frente, ainda que agora temos né, o Código de Processo Civil, que ajuda bastante, e temos também a lei, né, da mediação, que é a 13.140. Mas, ainda assim, tá, o que precisa, quando eu falo em comprometimento da cúpula? Né? Eu falo que, no sentido de que é preciso que as advocacias públicas elas normatizem a matéria internamente de negociação. Então, vou falar aqui da negociação, mas também mediação, conciliação, que é uma coisa que a Advocacia Geral da União fez. Tá? Por quê? Porque esse é o compromisso que o advogado que está na ponta ele quer. Não, se você não editou nenhum ato, porque, veja bem, gente, a lei, o Código de Processo Civil e a própria lei, ela é muito aberta, e ela não traz nenhum parâmetro de negociação para nenhum caso concreto. Nenhum. Ela só diz que a gente pode fazer. Ok. Mas como? Quais são os meus parâmetros de atuação? Então, é importante. Tá? Então, a gente tem no âmbito da Advocacia Geral da União, a OS 13, tá? Que, de 2009, até um pouco antiga, né? Que trouxe alçadas. Tá? Então, o advogado da União tem até 60 salários mínimos. A partir daí, ele precisa de autorizações. Não é que ele não pode fazer o acordo, são autorizações. A gente tem uma alçada regional, que é de R$500 mil. A partir daí, a gente precisa de autorizações da Procuradoria-Geral da União. Então, disciplinou um pouco de alçadas, disciplinou quais algumas matérias que não podem ser objeto de negociação, por enquanto. Enfim, tem alguma normatização e ali se construiu alguns requisitos, né, e que o advogado é obrigado a analisar. Duas coisas que ele avalia quando ele vai analisar a viabilidade de um acordo. Ele avalia a viabilidade jurídica e a vantagem econômica. Tá? Estou falando principalmente dos acordos de débito da União, que é o que eu trabalho bastante. Existe a de crédito também, até uma outra portaria, que é a 2 de 2014. Então, assim, existe vamos assim numa sequência, né? O comprometimento
da cúpula da AGU, isso já foi expresso de várias formas. Criou internamente a CECAF, como já foi colocado aqui. Enfim, tem realmente vários esforços. Um outro passo é a normatização. Tá? E um outro passo que foi falado aqui pelo professor Salles é o treinamento. Tá? Eu estou agora um pouco nesse momento também, né, interno. Estamos passando um pouco por esse momento que a gente está chegando um pouco no treinamento. O treinamento é absolutamente fundamental. Tá? Por quê? Porque ele vai tentar propiciar, vamos dizer assim, né, a assimilação de uma nova cultura. Tá? A cultura, realmente, do advogado para o advogado público é muito complicada. Ele tem que realmente, né, virar a chavinha, porque, por um tempo, nós éramos proibidos, né, de fazer acordo. E isso gera uma marca ali na história, né? E a pessoa fica com aquele registro, mas eu era proibida e tal. Então, bom, mas eu acredito fortemente que agora, com o treinamento e uma assimilação de uma nova cultura, a cultura do diálogo, do consenso, a gente vai conseguir avançar. Bom, eu assumi a Central Regional de Negociação, portanto, estou há mais de um ano lá, no seguinte momento. Em que momento que eu assumi? Ela já existia há 6 anos, porque ela existe desde 2013. Tá? E, até como comentou aqui, né, o advogado-geral substituto, já até a CRN é um projeto que até já ganhou prêmio, inovar, etc. Então, fazer negociações, a CRN, né, o coordenador da CRN, Central Regional de Negociação, fazer as negociações mais complexas, tá, ela já fazia bem, já estava conseguindo desenvolver bem. A grande novidade que surge foi que a Procuradoria-Geral da União decidiu editar, e aí foi um esforço para chegar, vamos dizer assim, mais no advogado que está na ponta. Editou planos nacionais de negociação. O que seriam os planos nacionais de negociação? São orientações internas, tá, para que o advogado, e aí ele tenha parâmetros de negociação em temas concretos que foram principalmente de servidores públicos. Tá? E vou falar ainda mais uma coisa, duas coisinhas que eu acho importante. Duas coisas. Os planos nacionais de negociação, eles trazem os parâmetros de negociação concretos, né, para o advogado. Onde que se buscou, que a Advocacia Geral da União buscou os parâmetros? Na jurisprudência. Tá? Em casos reiterados, foram julgados, ela foi buscar esse parâmetro, porque precisa construir algum parâmetro para poder municiar o advogado a se sentir seguro, que é uma das questões, né, da doutora Juliana, se sentir seguro para realizar o seu trabalho. E uma segunda questão, gente, também é assim, ainda a Advocacia Geral da União faz a maior parte, né, 99% dos seus acordos em termos de negociação, que é direto com particular, em matérias, em processos que estão, questões, né, que estão judicializadas. Né? Então, chegamos ao acordo, e esse acordo ele é homologado pelo Poder Judiciário. E isso também traz um conforto, tá, para o advogado público, voltando de novo à questão da professora Juliana, que perguntou, mas o que pode trazer, né? Bom, pelo menos em termos do advogado público, essas coisas vão trazendo são algumas balizas que vai trazendo um conforto para ele poder participar mais e mais efetivamente das negociações. É isso, doutor Bruno. E, assim, se for possível, depois eu falo um pouquinho, talvez, alguma coisa da indisponibilidade do interesse público, que não deu tempo. Obrigada. Bom, por fim, eu passo a palavra ao doutor Erivaldo Ribeiro, que é sempre lembrado como sendo o precursor das conciliações da Justiça Federal e quem, na realidade, me colocou na conciliação da Justiça Federal, apesar de talvez ele nem se lembrar naquelas conciliações, quando, na época que ele estava no CNJ, eu fui um dos chamados para auxiliar nas conciliações, e daí, com isso, lá na 4ª região, quando eu vim para a 3ª região, a doutora Dodice também estava num projeto semelhante, e acabou que, por coincidência, vim trabalhar aqui. Então, eu só tenho a agradecer, antes de mais nada, doutor Erivaldo, e passo a palavra. Meus cumprimentos ao Bruno, primeiramente, por essa referência. Eu queria dizer que quem indicou o Bruno foi, na verdade, um colega, amigo comum que nós temos, que é o Mauro,
E o Mauro falou assim, Erivaldo, tem um japonesinho que você vai amar nas conciliações. Pensa num cara bom, é o Bruno. E realmente ele foi fantástico, e continua sendo até hoje. Eu queria cumprimentar todos os colegas da mesa, especialmente a minha irmãzinha querida, a doutora Daldice. Temos que fazer assim uma investigação aí, né, Daldice? Presente, seu programa do CNJ, que ele criou, pai presente. Eu gostaria de também cumprimentar todos os colegas magistrados, todos os presentes nessa reunião, nesse bate-papo, que a doutora Daldice fez questão de dar um tom informal a esse painel, né? Um abraço especial para o meu colega da 4ª Região, o doutor Ivori, que está aqui presente também. Enfim, é com muita satisfação que eu retorno a esse ambiente do Tribunal da 3ª Região, porque aqui tive a oportunidade de trabalhar ao lado da doutora Daldice em mesas de conciliação. Ela, com toda essa humildade, me convidou para vir ensinar a conciliação aqui na 3ª Região, e ela deu um show nas mesas de conciliação, e eu levei, assim, foi um aprendizado e tanto trabalhar com a doutora Daldice. Enfim, eu gostaria de saudar, doutora Daldice, a todos que trabalharam na construção desse manual. É um marco histórico na Justiça Federal nós termos esse material, que um pouco ele faz um resgate histórico. Eu sempre a professora Juliana acabou de me absolver aqui de algo que eu sempre me preocupo, porque na ordem natural das coisas a criança ela aprende a falar primeiro, né? E depois ela aprende as regras de concordância, de regência, né? E um pouco foi isso que aconteceu conosco na Justiça Federal. A gente começou a fazer conciliação sem se apropriar de nada, nem dos princípios e nem das técnicas de conciliação, né? E talvez o princípio que a gente tenha mais ofendido, que está aqui no manual, seja o princípio da confidencialidade. Eu fui absolvido aqui pela doutora Juliana. Isso não é um mal tão grave assim, nem é absoluto. Obrigado. Mas eu percebo que, em alguma medida, isso é importante. Nós termos esse apego aos princípios e às técnicas de conciliação. E a gente aprendeu, porque a gente aprendeu também, e a doutora Daldice tem esse mérito de propiciar que nós tenhamos feito essa conexão com a academia, com os professores. Porque a academia tem exatamente essa função, na minha opinião, de passar uma certificação para nós. É como se nós estivéssemos recebendo uma certificação. O que vocês estão fazendo está, em alguma medida, certo ou errado, e está errado naquele ponto. Isso é ótimo, porque devolve para nós o trabalho com um ganho de qualidade. Eu também gostaria de fazer um especial agradecimento a uma referência, que é uma referência histórica, que está aqui no manual, que diz respeito ao início das conciliações na Justiça Federal. E tenho a honra de dizer que fui partícipe desse princípio, porque, por acaso, as coisas começaram em Maringá. Eu vou dizer por que foi por acaso. É que nós tivemos, num período muito próximo, várias decisões do Tribunal da 4ª Região que anularam sentenças minhas, sentenças que não eram minhas, enfim, de todos os juízes. Foi uma leva de processos anulados, porque nós não tínhamos feito audiência de conciliação. Isso na vigência do Código anterior, que, evidentemente, que não tem toda essa regulação tão detalhada da conciliação. E não sei se é uma virtude ou um defeito, eu sou bem mandado. Eu faço exatamente aquilo que me mandam, eu vou ter que fazer. E aí, bom, já que eu vou ter que fazer nos meus processos, eu faço de todos. Me passem em todas as varas que tem
processos anulados, que eu vou fazer essas audiências de conciliação. Em princípio, achei isso aqui vai ser pro forma, né? Vou abrir e fechar a audiência e sem acordo, né? Até porque tinha o tal do princípio da indisponibilidade do interesse público. E eu tinha ali valores envolvidos que diziam respeito à Caixa Econômica Federal, quando era financiamento da Caixa, ou valores que era do tal fundo de compensação das variações salariais, quando era de um banco privado, e que, até por essa razão, por esse interesse do um fundo, que é um fundo federal, estava ali na Justiça Federal o processo, porque atraía a competência da Justiça Federal. Então, nós tínhamos ali essa questão do interesse público. E eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou tentar falar com esse pessoal da Caixa, né? Quem sabe, se eu conversar com eles, eles não vêm na audiência, pelo menos, porque essas audiências, eles nem compareciam e não tinha nenhuma consequência. E eu descobri que, na época, na verdade, os contratos, quando eram da Caixa, tinham sido transferidos para uma outra empresa pública federal, chamada Ingea, Empresa Gestora de Ativos. Eu nem sei se existe ainda a empresa. Existe. Porque ela foi criada só com esse propósito de gerir esses contratos deficitários da Caixa. E, além de bem mandado, eu sou petulante. Quero falar com o presidente. E o presidente me atendeu, Dr. Gilson Pacheco de Lacerda, na época. Nos tornamos amigos depois de tantas audiências que fizemos. E ele, olha, doutor Gilson, eu gostaria de marcar uma reunião, mas aqui em Maringá. Ele achou a coisa mais estranha do mundo, porque quando a Ingea recebeu aquele monte de contratos deficitários, a ideia era de continuar na mesma defesa que a Caixa sempre fez, uma defesa meramente processual. E ele não pôde vir, mandou os representantes da empresa e vieram representantes da Caixa também, e nós combinamos. Eles não tinham sequer um traquejo, assim, em termos de formulação de proposta, porque não tinha esse registro, esse precedente. Eles precisavam, na verdade, e eu vim saber isso mais adiante, que eles precisavam, na verdade, sentir a presença do mutuário, coisa que nem nós, juízes, sabíamos quem eram, e nem a Caixa sabia quem era. E na audiência compareceu pessoas que, doutor, eu estou há 17 anos aguardando a oportunidade de contar a minha história para a Caixa, para o juiz, e a minha história é essa. Eu, arrisco dizer que as propostas que foram depois formuladas e que foram mais adiante padronizadas, elas seguiram um pouco, elas foram um pouco o reflexo da experiência dessas audiências, dessas histórias de vida que surgiram nessas audiências. Histórias que muitas vezes me vêm à mente, e algumas ficaram mais gravadas. Eu me lembro de uma senhora que se aposentou e imediatamente entrou em depressão, talvez relacionada à aposentadoria. E o médico falou para a cuidadora dessa senhora, a senhora não preocupe ela com nada, porque ela não pode passar por emoções assim fortes. E aí ela começou a receber cobrança em casa e como não era para preocupar, ela não foi preocupada. E ela foi executada, ela teve o imóvel colocado em leilão, o imóvel foi adjudicado pela Caixa. Quando nós fizemos a audiência, o imóvel já havia sido adjudicado.
e estava com o processo ajuizado porque ela, na petição inicial, ela alegava anatocismo, descumprimento da cláusula de equivalência salarial. A lide não tinha nada, o conflito não tinha nada a ver com aquilo que estava colocado na inicial. Era absolutamente diverso. E ela tinha dinheiro para pagar toda a dívida, todas as prestações em atraso. Era muito fácil, e aqui, me reportando à fala da professora Juliana, seria muito mais cômodo para todos os atores daquele processo e para o juiz também, expedir um ato de desocupação. Não é? Estava tudo certo, não havia sido nem embargada aquela execução. E a gente conseguiu fazer um acordo, quase nos antecipando ao negócio jurídico processual, né? De anulação daquela adjudicação. E daí a gente tem que fazer o serviço completo. Eu aprendi isso com a doutora Daldice, ela é muito hábil nisso. Não pode esquecer de oficiar para o cartório de registro de imóveis, porque, senão, se ela aparecer lá com a sentença, aquilo já está averbado a adjudicação. Então, a gente conseguia resolver questões assim, no que isso interferiu no interesse público ali envolvido? Absolutamente nada. Até porque eu acho que, como foi dito pelo professor também que me antecedeu, muitas vezes o princípio, e a Daldice também tocou nesse ponto, ele é utilizado também até como uma forma, como justificativa, talvez, para... Não quero participar disso. Aliás, nesse início desse trabalho que nós fizemos, era muito comum nós ouvirmos o processo já está julgado, esgotou-se o ofício jurisdicional, não se faz mais audiência para conciliar. Né? E a doutora Daldice avança um pouco mais para dizer não só se faz nessa situação, como se faz também naqueles que sequer têm processo. Né? São as pré-processuais. Porque nos mutirões que nós fazíamos, como eles eram muito divulgados pela mídia, apareciam pessoas que não tinham processo ajuizado e queriam fazer acordo. Está todo mundo fazendo. Tem proposta? Para mim, tem. Tem proposta. Do ponto de vista da nossa instituição, isso assim, representa uma certa dificuldade, porque a gente está muito acostumado, doutrinado com rotinas processuais. Os servidores estão acostumados com a sua rotina de trabalho. O responsável técnico do sistema processual está acostumado com uma determinada classe processual. Agora vem a doutora Daldice querendo implantar uma conciliação pré-processual no sistema eletrônico, não tem previsão para isso. Então, tudo isso foi, lentamente, foi um avançar e uma mudança de paradigma, uma mudança que nos conectou muito mais com os destinatários da nossa decisão. Numa das rodadas de conciliação, nós resolvemos selecionar só aqueles que tinham processos julgados, com sentença transitada em julgado. Foi interessante, nós conseguimos reunir 100 sentenças transitadas em julgado. Das 100 sentenças, eu me lembro, pena que a doutora Anne não está aqui, ela é da vara do sistema financeiro e ela teve que ir embora um pouco antes. Mas ela participou dessa rodada. Das 100 sentenças, antes da audiência, nós liquidamos as sentenças. Apenas uma, por uma questão muito particular, a sentença era favorável, apesar todas as sentenças eram de procedência, essa é a informação importante. Todas as sentenças eram de procedência ou de parcial procedência. Todas as sentenças, exceto uma, as 99 liquidadas, elas davam um valor muito maior do que o valor do imóvel. Quem é que vai fazer um acordo por um valor maior do que o valor do bem? É impossível, a garantia é o bem. Entrega o bem, então. Né? E a gente conseguiu, ao longo dessa aproximação com os nossos parceiros, né,
elaborou propostas que eram mais vantajosas, muito mais vantajosas do que a sentença. Tá? Também, num desdobramento já desse trabalho, já numa fase mais atual, o Rio Grande do Sul teve uma experiência muito interessante com as ocupações em área de ferrovias ou de rodovias, que, a um só tempo, tinha uma questão ambiental, tinha uma questão de domínio público e tinha uma questão de risco para as pessoas que estavam ali ocupando. A solução que talvez atendesse numa visão mais rigorosa do princípio da indisponibilidade do interesse público seria expedir imediatamente um ato de desocupação, o bem é da União, né? A ocupação está irregular. E nessas mesas de conciliação se conseguiu resolver quase que 100% dessas demandas e muitas delas sequer ajuizadas. Então, nós passamos por essa fase de aprendizado, essa visita e revisita aos princípios que norteiam as conciliações, as mediações, e chegamos a esse manual. É emocionante, doutora Daldice. É um documento, um inventário, um documento, um manual, né? E também, como o doutor Bruno coloca, está talvez em constante fase de aprimoramento, de elaboração. Eu já estou me encaminhando para o final, mas não podemos deixar de dizer também que o poder público, nas suas várias manifestações, nas suas várias instituições, né, tem sido um grande parceiro das conciliações. É preciso reconhecer, realmente, os limites que os procuradores têm. Não é possível, a ferro e fogo, sem nenhum precedente, sem nenhum normativo, sem nenhum trabalho de amadurecimento interno do órgão, que o juiz simplesmente marque a audiência de conciliação e queira, num passe de mágica, que tenhamos propostas. Não é possível isso. Falava com a doutora Juliana aqui que o processo de conciliação, para mim, o manual também me orienta agora para isso, né? Ele é uma parceria, nós precisamos saber quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Nós precisamos combinar com essas pessoas, senão não dá certo, não é mesmo? Então, nós temos conseguido, com o INSS também, poder público, temos conseguido um avanço fantástico nas conciliações, as conciliações em benefícios por incapacidade, praticamente equalizado, porque, ao fim e ao cabo, são processos que a maior parte não tem uma lide efetiva consolidada. Ora, se o segurado comprova a qualidade de segurado, cumpriu a carência, e eu tenho a prova de que está incapaz, não há razão nenhuma para o indeferimento. O indeferimento só existe porque há uma dúvida em relação a um desses elementos. E se eu consigo reunir os requisitos, não está havendo objeção nenhuma, porque, em relação ao poder público, não há, obviamente, um desejo, e nem deveria ter um desejo, de que o réu daquela ação, ou o autor daquela ação, ou o réu daquela ação, dependendo do polo que se enxerga, que ele seja efetivamente derrotado. A derrota, do ponto de vista previdenciário, nas ações previdenciárias, nas ações de sistema financeiro de habitação, a derrota, ela pode representar um custo social muito grande, né? Então, é de todo interessante e, essencialmente, é de interesse da União também, do poder público, que um benefício negado seja essa decisão
revisitada, essa decisão talvez revista, se efetivamente se comprovar que ali reúne todos os requisitos. Não há razão nenhuma, não há lide, obviamente, nisso. E é isso que nós temos experimentado ao longo desse processo de conciliação e de integração com o poder público. Não temos, assim, essa dificuldade, senão pontualmente em algumas matérias, mas que eu acredito que vamos avançar muito mais. Desculpe pela demora e agradeço essa oportunidade de estar aqui falando essas palavras. Gente, eu antes de encerrar, vamos lançar o livro mesmo, né? Então, tá aqui, é este que vocês já viram, tá? Só para registrar, eles podem já pegar, eu fiz aquele tom de brincadeira aí, mas tá aí, tá? O lançamento físico, porque virtual já está disponível no site. No site CJF. CJF. Bom, mas a gente vai passar aqui para as considerações da Cecília e depois a gente fica à disposição para perguntas, para debates, enfim. A ideia foi só instigar os debatedores agora, mas também promover um debate com o público. Vai lá, Cecília. Gente, então, só para fomentar aí algum debate nesse nosso final de tarde, pensando aqui um pouco na última questão que nós tínhamos aqui sobre os desafios, considerando as perspectivas do uso de tecnologia na mediação. E aí eu só faria duas provocações também para a gente refletir, que existe, a gente tem discutido bastante, o lado positivo, vamos dizer, da evolução tecnológica para a conciliação e para a mediação, no sentido de facilitação de acesso à informação, de melhor navegação. Então, espera-se que a tecnologia fomente que as próprias pessoas que usam o sistema de justiça, os usuários, consigam ter mais informações e navegar esse sistema com mais conhecimento. Mas tem duas preocupações que eu jogaria também para a gente debater. Quem tem acesso à tecnologia, e numa situação que acho que talvez a gente não leve em consideração o verdadeiro acesso à tecnologia que se tem hoje no Brasil, e não é só acesso a um smartphone, é um acesso, às vezes, complexo. De um lado, você tem um acesso que ainda é mitigado para a maior parte da população e para o usuário da Justiça Federal, em especial, eu diria, considerando o usuário da parte previdenciária, enfim, de modo geral. E, de outro, um acesso muito mais facilitado para grandes litigantes, para o próprio poder público, que vai poder e cada vez e tem que utilizar, inclusive em vistas do interesse público, de algoritmos e de informações mais consolidadas, assim como a área privada também tem utilizado. Então, quem tem acesso a essa tecnologia, se a gente realmente pode dar esse passo agora? E, de outro lado, é uma preocupação que a gente já discutiu em outras esferas, como é que fica a oralidade? Parece talvez uma preocupação conservadora, não sei, mas acho que a gente teve várias falas aqui hoje sobre acolhimento, sobre a humanização do atendimento, até na mesa anterior, quando a gente estava conversando com a professora Liz, e como isso fica no ADR. Eu sinto que, às vezes, a gente tem duas ilhas. Um lado, a ilha da justiça sistêmica, da mediação, da restaurativa, da customização, ou seja, que a gente reconhece que o judiciário também é um espaço de acolhimento do cidadão, da cidadã, e, de outro, um ODR que é cada vez mais frio, e, por mais que proporcione plataformas de encontro, não tem a mesma, na minha ponto de vista, o mesmo sentido de encontro que se proporciona hoje quando o cidadão consegue adentrar na instituição do qual ele é usuário, ao qual que a ele pertence, né? Então, eu coloco essa provocação da tecnologia, o quanto ela também afasta, e a quem ela pertence e quem a ela acessa. Que, na realidade, mesmo eu, advogada, quando eu entro no site do Juizado Especial Federal, dou respirada a fundo, porque é complexo, não é simples. 5 intimações lá, contrasões, caixa, contrasões, será que eu devo fazer contrasões agora? Enfim, então, queria que a gente se perguntasse um pouco como vai ser, como tem sido a tecnologia para os meios consensuais, para o acolhimento, para a humanização que a gente tem pensado aqui hoje. Obrigada, Cícera. Obrigada, Arivaldo, que eu esqueci. Posso fazer só um pode, contraponto? amor. Depois das palmas. Só complementando o que a professora Cecília falou,
que é bastante pertinente, ainda agrava a situação de nós não termos um processo eletrônico único para todos os ramos de justiça. Nós não conseguimos uma conciliação nem entre nós da Justiça Federal, porque cada tribunal tem sistemas processuais distintos. Talvez o EPROC esteja ganhando mais força entre os tribunais, mas ainda nós acho que não temos EPROC aqui, na terceira região. PJE. Eu acho que na primeira PJE, salvo engano, na segunda e na quarta, e na quinta é algo parecido com o EPROC, mas não é EPROC. E aí cria uma dificuldade, não só para os advogados privados, mas para os advogados públicos também. O ente público, a União, por exemplo, ela é parte em processo no Brasil inteiro e é obrigada internamente a lidar com tantos sistemas diferentes. Eu acho que era uma hora, nós não conseguimos, é um problema que nós tivemos administrativo, nós não conseguimos unificar os processos. Infelizmente é isso. Gente, quem quer debater, eu sei que todo mundo já está cansado, todo mundo já recebeu o livro, agora pode ir embora. Pois não, Hélio, doutor Hélio. Renovadas. Isso. Obrigado. Eu tenho uma desconfiança estratégica, depois de ouvir muitos colegas, juízes e juízas, funcionários e pessoas da área, de que talvez o principal desafio da capacitação seja definir isso que o senhor trouxe na sua fala muito bem, quando o senhor traz a questão do posicionamento, a questão do procedimento e a questão da comunicação, trazendo como 3 vetores. Existem outros, obviamente, mas são 3 vetores bem importantes. É muito comum a gente encontrar pessoas que fazem uma confusão entre mediação e conciliação. E sai de uma capacitação com um certificado, está atuando, e você pergunta, você está fazendo o quê? Mediação ou conciliação? Eu não sei, faço os 2 ao mesmo tempo. Tenho ouvido isso por aí. E aí eu pergunto, claro que a gente tem técnicas da conciliação que são comuns à mediação, como o acolhimento, o rapport. A gente tem técnicas da conciliação que não podem ir para a mediação, como a proposta mesmo. E técnicas da mediação que não podem ir para o conciliador. Então, assim, a gente pode, obviamente, trazer elementos de um e de outro que são instrumentais. Aí a minha pergunta ao professor Salles o senhor considera que é um desafio fazer capacitação separada? Capacitação para mediador é uma coisa, capacitação para conciliador é outra, completamente diversa. Isso pode ajudar, isso pode definir, inclusive, no âmbito do poder público, quando você pode qualificar melhor a conciliação, no sentido de fazer uma conciliação mais qualitativa e que possa ser propositiva e que tenha mais informações jurídicas, sim, porque é um espaço de conciliação e que precisa de alguém com conhecimento jurídico e possa ser mais adequada aos conflitos envolvendo o poder público? Essa é a pergunta. Muito obrigado. Bem, agradeço pela pergunta bastante interessante. Essa questão, essa contraposição, mediação, conciliação, vem de longa data, né? Agora, nós felizmente temos marco legal, né? Nós temos o CPC, temos a lei de mediação, que trazem lá, para o bem ou para o mal, trazem algumas definições disso, que nos permitem dizer, ao menos, em termos legais é isso, em termos legais é aquilo. Em termos de capacitação, eu pessoalmente tenho acolhido muito fortemente uma ideia, se não me engano é a Tânia Almeida que lançou essa ideia da caixa de ferramenta, que me parece que a caixa de ferramenta tem que ser um pouco comum nas duas. Talvez aqui na minha categorização, talvez realmente a técnica de posicionamento seja um pouco diferente na conciliação, permitindo um intervencionismo maior do conciliador nas propostas, nas sugestões, menor na mediação. Mas, de maneira geral, eu acho que tem que haver um domínio dessa caixa de ferramentas. Talvez na Justiça Federal não se sinta tanto isso, que talvez vocês aqui trabalhem com casos mais padronizados, INSS, por exemplo, Caixa Econômica Federal, enfim. Na
justiça estadual, muitas vezes sentam dois vizinhos lá para discutir uma questão de vizinhança, de um muro, e se vê que a questão pessoal, o envolvimento emocional é imenso. Que um, na verdade, odeia o outro, não é só o muro, é o cachorro que late, é a filha de um, o filho do outro, é o samba que um gosta e outro detesta. Então veja, em situações assim, que eventualmente acontecem, no contexto, muitas vezes, do que seria uma simples conciliação, a caixa de ferramenta do conciliador também tem que estar disponível. Pode ser que ele use alguns recursos, pode ser que ele não use. Então, eu até já cheguei a compartilhar uns anos atrás, uma aluna nossa lá na faculdade, uma conciliadora assim, ferrenha, Érica Barbosa Silva, que sempre lutou isso, e acabou me convencendo que, olha, a conciliação não é uma prima pobre da mediação. Apenas ela exige uma capacitação, exige um preparo semelhante, apenas a utilização de uma e de outra que é diferente. Então, me parece que isso, para mim, equaciona um pouco essa sua dúvida, essa sua colocação, que é bastante procedente, até porque o próprio Código de Processo não nos leva a colocar, né, o que é uma coisa e o que é outra. Alguma observação? Professora Cecília, a sua provocação realmente me instigou pela temática que estamos discutindo hoje no CNJ, que é justamente os métodos online de resolução de controvérsia. E, quando se coloca, eu acho que o importante nessa distinção, eu acho perfeitamente compreensível o que a senhora colocou, a questão do acolhimento, da humanização, a gente não pode perder de vista. Mas eu acho que depende do conflito. Sim. A natureza do conflito é determinante. Aí a doutora Nilma colocou negociação na AGU, e a experiência que eu tenho lá na Justiça Federal do Amapá me diz o seguinte, que na matéria de servidor público, eu preciso uma simples negociação, resolve, porque é matéria de direito, eles têm um quadrado determinado ali do o que é passível de conciliar. Então, a União que apresentando a disposição de conciliar e uma conta, e o servidor ele não é um hipossuficiente, no sentido de ele não saber do que ele vai tratar ali, ele consegue se manifestar claramente. Então, acho que vai muito de cada caso, assim como o doutor Evaldo também colocou, a questão do benefício previdenciário. No benefício por incapacidade, a equipe de trabalho remoto da Procuradoria Federal. Então, eles trabalham remotamente. Então, vai chegar para o segurado a proposta de acordo. E não vai ter audiência. Mas é uma situação, acho que é uma situação dinâmica. Agora, claro, vai ter casos que a audiência vai ser fundamental. É o olho no olho que resolve muita coisa. Eu acho que seria pela natureza do conflito. Não dá para a gente... A tecnologia a gente não consegue hoje mais descartar completamente, professora. Eu acho que, inclusive, a maior parte da tecnologia é benéfica. E eu lembro um pouco até o que a professora Elis estava falando. A gente pensa um pouco até em problemas do sistema de justiça que refletem na conciliação e na mediação. Talvez, se a tecnologia fosse incorporada no sistema de justiça como um todo, como principalmente um navegador de informação para todo cidadão, seja ele hipossuficiente ou não, mas para que ele compreendesse como ele está navegando esse processo, a própria ODR fosse mais amigável. Ou seja, essa oportunidade de comparecer à justiça e entender o que está acontecendo não precisaria ser ao vivo se todo o processo também fosse mais amigável para esse cidadão, todo o comparecimento dele e a interface dele com a justiça. Então, acho que o imbricamento da tecnologia com a justiça não é a questão só da conciliação, mas é no todo. Talvez pensar dessa faceta de tornar o mundo mais amigável, que é algo que a gente discutiu bastante recentemente com a professora Rebeca Sandford, quando ela veio há pouco tempo, da justiça, da tecnologia enquanto navegador processual. Aí eu acho que tem um grande potencial. Mas, realmente, tem algumas situações de olho no olho que podem ainda ser necessárias. Talvez a minoria. Não sei se é pelo conflito, se a gente consegue, que nem a pergunta até que a gente discutiu aqui na palestra anterior, se é possível fazer essa triagem, esses conflitos ou não. Mas, em alguns casos, talvez até mais à frente do processo, o encontro seja inevitável. A gente conversou outro dia com uma juíza aqui no outro curso da Justiça Federal que falou em justiça sistêmica para casos de benefício por incapacidade, porque é o processo da vida da pessoa. Então, ela precisa ter um momento de compreender melhor e presencialmente ser acolhida nesse processo que é a vida dela.
Mas concordo, eu acho que tem mais possibilidades positivas do que desafios. O problema é como vai ser implementado. Mas, assim, até no conflito, não é o conflito de uma forma genérica. A gente vai separar o conflito previdenciário, que é possível, do conflito civil. Não, mas eu acho que... Vamos desconcertar, então, a causa. Porque o próprio benefício, numa própria causa previdenciária, pode ter situações que ela vai correr normalmente sem nenhuma intercorrência. Mas, em outras, é fundamental a audiência. Sim. O professor Salles quer fazer uma observação. Apenas uma observação. Eu acho que essa tecnologia, hoje em dia, em vários campos, é nossa salvação e nossa perdição. Né? Mas me parece que o problema da tecnologia, fundamentalmente, visto de uma perspectiva do interesse público, é como nós a controlamos, né? Por exemplo, já existem sites de ODR nos Estados Unidos que fazem reconhecimento facial e modulam a proposta de negociação conforme a leitura facial. Então, viu a cara lá do negociando, ele não gostou disso, então muda para outro tipo de proposta, ou pela fala. Então, quer dizer, a pessoa fica assim, inteiramente dominada pelos logaritmos lá, né? Eu fico pensando até na administração pública, o que isso poderia gerar, né? Que alguém com uma cara mais feia, como a minha, por exemplo, tivesse mais vantagem, né? Conseguisse um acordo melhor. Né? Então, me parece que o problema é como a gente controla. Eu acho que a gente está precisando, no Brasil, talvez no mundo, urgentemente, descobrir como é que a gente vai controlar. Não controlar o que não deve ser controlado. O espaço maravilhoso de expressão que é a internet, por exemplo, talvez não devemos controlar, mas outras coisas, talvez, como isso, por exemplo, nós precisássemos ter um controle. Né? Então, a tecnologia, a princípio, eu acho que deve ser vista como parceira, como possibilidade de avanço, mas tem que ser controlada, né? Senão a gente pode nos conduzir a resultados também muito nefastos. Né? Eu acho que, só também fazer uma pequena observação, em relação a conflito, me parece que a gente tem uma tendência a analisar conflito sem perceber que as partes, elas são parte do conflito. Quer dizer, quando a gente fala de briga de vizinhos, a gente se concentra muito na briga e pouco em quem são os vizinhos. Né? Eu acho que a percepção que a gente deve ter, talvez até dissociando até analiticamente, é considerar as partes em conflito. Quais são as partes em conflito? A partir da análise de perfil de partes, a gente consegue também ver que o mesmo conflito, ela pode trazer partes diferentes e com um grau de desigualdade que fazem com que, por exemplo, o uso da tecnologia deva ser analisado de forma diferente. É o que a gente nota no nosso exemplo que a gente vem dando recentemente da questão de exclusão digital e acordos de poupança. Né? Até o momento, é a única explicação que a gente tem de um baixo uso de plataforma associado a um alto número de acordos presenciais. Se não for dificuldade das partes em inclusão digital, a gente tem que descobrir qual seria uma outra causa possível. Não estou falando que é uma conclusão. Mas me parece, então, que talvez a gente deva direcionar na análise do conflito, prestar atenção em quem são as partes em conflito e até dar um destaque especial para análise de partes mesmo. Né? Bom, gente, primeiro eu agradeço os senhores que ficaram. Primeiro, alguns vieram de todos os estados, Bahia, Pernambuco, Piauí, aqui tem bastante gente, Amapá, né? Quem mais? Né? O Mato Grosso. Né? Então, outros já foram, eu agradeço a todos, deixo aí o meu registro pelo interesse. E esses encontros, eles nos provocam, nós vamos refletir e vamos tomar a decisão de aperfeiçoamento. Então, a pesquisa foi boa, tem acesso, tenham sensibilidade para compreender que o olhar de fora é muito bom, porque a gente falar para nós mesmos fica uma conversa de surdo, né? Porque a gente vai falar a mesma coisa, né? Para outra pessoa que também tenha os mesmos e parece normal, e às vezes não é normal, né? A gente ter essa percepção. Eu não posso deixar de agradecer aqui a EMAG, porque nós tomamos conta aqui, viemos para cá, né? Era um ambiente pequeno, então eles tiveram que mobilizar mais pessoas, né, para esse evento. A arte foi feita aqui pelo tribunal, né? É uma mão, tá, entrelaçada. E esse entrelaçamento é a rede que a gente pretende construir com essa conversa. Uma parceria em todas as esferas, em todos os setores
da sociedade. Não é um trabalho interno e para nós, é um trabalho para fora, tá? E a gente precisa dessa avaliação, precisa desse feedback. Eu agradeço o cerimonial do CNJ, tá? E ficaram extremamente, eles são muito formais, tudo preocupado se aqui não ia caber e tal, e eu dando umas escorregadas e tal, fingindo que não estava preocupada, mas estava preocupada sim. Então eu agradeço vocês, Priscila, que está aí até afônica, e a Heloísa daqui, a segurança do tribunal, a doutora Terezinha, o Luna Ardelli, o Luna, e uma pessoa que provocou todo esse recuo, a Lívia. Foi ela que fez ampliar o TAP para começar a colocar pesquisa, outro evento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Foi bom, mas a gente ficou com medo, porque não era a proposta inicial, tá? Então, enfim, eu acho que deu para o gasto, né? Bom, e os agradecimentos aos parceiros, a Cissa no manual, o professor Freitas, que disponibilizou aquela simpática professora, né, para nós, foi custo zero. A Cissa, que se colocou à disposição, Erivaldo, que deixou seus afazeres lá para vir, a Ju também, tá? Ju, obrigada mais uma vez. O Bruno aí, Takahashi, o Herbert, né? E o professor Salles, que tem sido o norteador desse povo aqui, né? E a doutora Nilma também aí cumprimentando pelo excelente trabalho e pela parceria que se formou. Enfim, gente, minha gratidão a todos, tá? Obrigada.